Shalom. Aprendendo com Neemias, hoje vamos estudar o capítulo 13. Nesse capítulo tem algumas revelações de Deus para os nossos corações. E a primeira revelação que Deus me deu neste capítulo, Deus proibiu veemente que os inimigos do povo de Deus entrassem na casa de Deus, principalmente no sentido para fazer a obra de Deus. Hoje a gente observa, tem pessoas de todo jeito fazendo a obra de Deus, sem compromisso, e isso não agrada a Deus. Porque a pessoa, para fazer a obra de Deus, ela tem que ter uma vida na presença de Deus, uma vida na luz. Então, o título dessa mensagem na Bíblia, Neemias remove diversos abusos. Este capítulo conta vários relatos do abuso do inimigo. Então, Neemias inicia falando que no livro da lei Deus proibiu, está escrito que os amonitas, os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Porque eles, tá entendendo, não faziam parte do povo de Deus. Eles não tinham aliança com o povo de Deus, eles eram falsos. Eles pagaram Balaão para amaldiçoar o povo de Deus e Deus quebrou essa maldição, converteu essa maldição em bênção. E no versículo 3, Deus deixou claro que tirasse do meio de Israel toda mistura. Tem Bíblias que diz toda mistura, todo elemento misto. Quer dizer, todo aquele que faz de conta que é de Deus, que não tem vida com Deus e fica no altar, tá entendendo? Fica como auxiliar na obra de Deus, Deus manda tirar. A pessoa que faz a obra de Deus, ela tem que ser um canal de bênção, para que Deus a use ela para alcançar vidas, tocar em vidas. Como eu vou dar testemunho se minha vida não tiver testemunho? Então Deus determinou que tirasse todo elemento misto, todo aquele que não era de Deus de verdade. Por que elemento misto? No meu entendimento, eram pessoas que serviam a outros deuses, mas estava dentro da casa de Deus infiltrado, para trazer o quê? Atrapalhação, para trazer engodo, para trazer perturbação. Você já observou que às vezes tem pessoas que estão ao seu redor trabalhando na obra de Deus e ela só traz confusão? Só traz atrapalhação? Então vigia se essa pessoa realmente é de Deus. Se ela não faz parte do reino das trevas, que está de forma sorrateira dentro da casa de Deus. Então aqui é um alerta para a casa de Deus. É um alerta para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Tá entendendo? Atenção ao elemento misto. Aquele que pensa, principalmente na vida espiritual, completamente diferente de você. Quando uma pessoa ama a Deus, teme a Deus, é mais fácil ela andar com retidão. Porque ela tem um entendimento espiritual e muitas vezes já tem o trabalhar de Deus na vida e não é uma pessoa que está predisposta a fazer o mal, a fazer as coisas erradas, que vai destruir a vida de outra pessoa.
Mas muitas vezes está o inimigo fingindo de amigo e pagando a Balaão para destruir a tua casa, a tua vida, a tua família, a tua igreja, o teu ministério, aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos. Então, vigia. Vigia. Pede a Deus que revele o oculto. Pede a Deus que revele qual é o elemento misto que está aí nos teus caminhos, querendo atrapalhar você de receber a sua bênção, querendo atrapalhar de você conquistar aquilo que você tem esperado. Qual é o elemento misto? Muitas vezes pode ser maus atitudes nossas, não falar, no murmurar, nas reclamações, e isso atrapalha a nossa bênção, isso adia a nossa bênção. Aqui, embora Israel não estava vigiando sobre os elementos mistos e os inimigos que estavam infiltrados dentro da casa de Deus, mas Deus estava vigiando. E Deus logo levantou Neemias e mostrou esse detalhe também, que ele tirasse os elementos mistos do meio do povo de Deus, da congregação de Deus, e que os elementos mistos não era para entrar na casa de Deus, nem para fazer a obra de Deus. Amém. Gente, tem a Rebecca Brown, uma missionária americana. Eu já li mais de 10, 15 livros dela. E ela trabalha a missão dela é no espiritual, ela é uma doutora e ela deixou o trabalho dela como médica para ir trabalhar só de forma espiritual, como missionária. E ela tira pessoas do satanismo e depois cuida dessas pessoas em casa, até essas pessoas tiver aquele encontro verdadeiro com Deus e pode caminhar sozinho, entende? Porque o início dessas pessoas que saem do satanismo é muito difícil. Elas são perseguidas, são ameaçadas. E se a pessoa não tiver a mente totalmente transformada por Deus, ela vai ter medo. Ela vai acreditar no que diz o inimigo, entende? Então, o trabalho da missionária justamente é cuidar dessas pessoas emocionalmente, espiritualmente, alimentar essas pessoas, cuidar dessas pessoas, proteger essas pessoas dos inimigos carnais que são usados aqui na terra para fazer o mal ao ser humano, ao povo de Deus. Então, ela faz essa parte dela, Deus protege essas pessoas, porque, gente, é cada história mirabolante. Esses livros são livros muito fortes, espiritual. Você tem que orar antes de ler. Eu nunca tive problema com nenhuma leitura relacionada a estes livros, mas são livros muito bons, de aprendizado, de liderança, de ajuda espiritual, emocional para a vida das pessoas. Tá entendendo? Que saem quebradas, saem estraçalhadas de forma espiritual, devido ao caminho que elas estavam. E Deus sara essas pessoas e essas pessoas continuam a missão com a missionária, ajudando a outros que vai ter um encontro com Deus e vai sair da mão daqueles grupos satanistas. Então, ela conta histórias que só você lendo, você ouvindo, tem o e-books, tem áudios, né? Aqui no YouTube dela, dos livros dela, que você pode ouvir através dos áudios. É muita coisa. São livros muito importantes de ensinamento, de alerta para a Igreja de Deus. E aqui o Senhor, né, nos alerta, tire todo elemento misto. Tira todo elemento misto. Às vezes é a rebeldia, às vezes é a desobediência, às vezes é uma atitude errada da própria pessoa que está andando com Deus. E às vezes também a pessoa está fazendo a obra do Senhor, tá entendendo? E precisa tirar elementos mistos.
Tá entendendo que muitas vezes atrasa a nossa vida espiritual com Deus. Temos que estar todo dia procurando deixar ser moldada por Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso falar, no nosso caminhar, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Amém? Que essa palavra continue falando com você. Que Deus encha o seu coração de paz, de amor. Que o Senhor continue ministrando seu coração. Que o Senhor abençoe sua casa, abençoe sua família, supra suas necessidades, é o que eu desejo. Que o Senhor alargue as suas fronteiras financeiras. Que o Senhor te sinalize qual é o elemento misto que está aí ao teu arredor, atrapalhando a tua vida, que precisa sair da tua vida, que você precisa abrir mão dele. Amém? Para que você receba o novo de Deus, para que você possa ter renovo de Deus na sua vida espiritual, emocional, física, financeira, material. Amém? É o que eu desejo. E louvado seja Deus hoje todo sempre.